Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Estamos aqui no nosso terceiro bloco das aulas, da nossa conversa. Espero que tenha sido interessante o processo de reflexão entre o bloco 1, conceito de shopping center, o bloco 2, que tratamos na essência da ABL e o tenant mix, e agora, neste bloco 3, trataremos sobre a formação da remuneração pelo uso, né? Remuneração pelo uso, que nada mais é do que a remuneração pela ocupação da ABL, da área bruta locável, de uma determinada operação escolhida pela administração única e centralizada de seu tenant mix. Por isso que começamos a tratar da administração e dos seus conceitos básicos elementares. Da administração falamos da ABL. Da ABL, nós adentramos a discussão do tenant mix. Então, caracterizado o conceito da administração, o conceito de ABL e o conceito do tenant mix, estabeleçamos agora os conceitos fundamentais necessários a que vocês, e cada um de vocês, tenham condições de desenvolver um raciocínio crítico acerca da formação da remuneração pelo uso. A formação da remuneração pelo uso guarda, o sistema aqui andou, guarda relação com a compreensão acerca dos elementos fundamentais acerca da remuneração. O aluguel em shopping center, senhores. Em regra geral, pois toda regra tem a sua exceção, sabemos nós, estudantes de direito, sabemos nós, jurisconsultos, sabemos nós, alguns juristas, que estas regras gerais sempre comportam exceção. Portanto, senhores, a remuneração em shopping center, a única remuneração no regime jurídico de shopping centers, na grande maioria dos contratos empresariais, pois firmados entre empresários em shopping centers, é a chamada remuneração percentual. É a única remuneração. É da essência, não na essência no sentido da administração descentralizada, mas é do espírito dos contratos de locação em shopping centers, a fixação de um percentual sobre o qual ele é incidente sobre uma determinada base e que constitui o fundamento para a remuneração em shopping centers. O locatário, o empreendedor locatário, ao ocupar enquanto integrante do tenant mix um determinado espaço, uma determinada área bruta locável, num determinado empreendimento imobiliário em shopping centers, fixa, negocia através do contrato de locação o chamado aluguel percentual. E o que vem a ser este aluguel percentual? Se trata ele de um percentual incidente sobre uma determinada base de cálculo, livremente pactuada entre as partes, base de cálculo essa que pode se constituir na receita bruta, na receita líquida, no faturamento ou em qualquer outro elemento que venha a ser, assim, estabelecido, pactuado pelos integrantes, pelos agentes que venham a integrar este negócio jurídico imobiliário no entorno deste interesse entre empreendedores no negócio jurídico em shopping centers. Ora, pois, este percentual sobre a receita bruta, sobre a receita líquida ou sobre o faturamento deve ser contratualmente estabelecido de maneira bastante e suficiente em si mesmo, pois não se tomará ou não se deve tomar como emprestado e aplicar por analogia conceitos do direito fiscal ou do direito tributário quando se interpreta e se aplica aos contratos os conceitos de receita bruta, receita líquida ou de faturamento. Cabe às partes na relação civil, em regime de sinergia e de paridade contratual, estabelecer
os contornos do que vem a ser a receita bruta, os contornos do que vem a ser receita líquida e os contornos definitivos do que vem a ser faturamento. Ora, pois, as vendas no varejo ou os serviços prestados estão sujeitos às mais diversas ocasionalidades. Compro um sapato para dar de presente e aquele sapato para com o presenteado efetivamente não lhe cai bem ou ele não gosta dos modelos. Como tratarei isto nos termos e nos conceitos de receita bruta, receita líquida e faturamento? A devolução daquele sapato, a troca daquele sapato, entra no cálculo ou não entra no cálculo? E as vendas parceladas num determinado mês? Elas entram no cálculo de uma só vez e faz com que aquele determinado empreendedor ocupante pague o seu aluguel por antecipação, mesmo sem ter recebido a totalidade dos recursos decorrentes daquela transação? Ou não? Será paga e calculado o aluguel percentual, tendo por base a finalidade, a base caixa, e não o faturamento? Será regime, portanto, competência ou será regime caixa? O que irei disciplinar eu acerca do meu aluguel percentual e tendo por base a base de cálculo contratualmente estabelecida? Devoluções de mercadorias, cancelamentos de vendas. E as vendas por internet? Como elas compõem a minha base de cálculo? Foram elas realizadas naquele determinado empreendimento, naquela determinada loja? Ou simplesmente serviram para que as pessoas ali comparecessem, tendo realizado a venda e compra pela internet, retirarem a mercadoria? O que os senhores entendem a respeito? Este valor das vendas pela internet estaria ou não estaria contido no conceito de faturamento bruto e no conceito de faturamento líquido? Ora, pois, se o aluguel percentual é aquilo que constitui um dos elementos que integram a base do negócio em shopping centers e que ele é apenas e tão somente algo que o faz distinguir dos demais, não obstante nada impedir para as demais locações nos demais regimes jurídicos do seu estabelecimento, poderia ou não, integraria ou não a base de cálculo? Esta uma discussão, e mais uma delas, que estamos a enfrentar hoje, notadamente por conta da ausência de sua disciplina nos empreendimentos imobiliários mais antigos, onde a internet não existia. Há aqueles que entendam que as vendas realizadas fora da ambiência da loja não estariam compreendidas. Outros entendem que, como a administração única centralizada fez criar o aviamento e, portanto, por conta do conjunto criado pela empresa de conjunto que se faz materializar através do empreendimento de shopping centers, estaria ele contido e compreendido no aluguel percentual e, portanto, integrando a sua base, e, portanto, passível de cobrança. Sendo esta, inclusive, a minha última posição, ou melhor, a minha posição, no sentido que as vendas e compras realizadas pela internet, por conta exatamente deste aviamento, por conta deste Goodwill of Trade, estariam contidas, observadas determinadas premissas negociais e observadas determinadas formatações deste negócio, porque, como disse, e sabemos nós, no direito tudo é passível de diversas posições, a depender das realidades dos ingredientes de cada negócio que se estabelece. Portanto, senhores, para arrematarmos a questão do aluguel percentual, se torna fundamental, fundante, estabelecermos o seu conceito, definirmos aquilo que estaria excluído, de maneira tal a identificarmos eficazmente aquilo que o integra de maneira indissociável e indene a dúvidas. Superado, entendido, compreendido nesses 10 minutos iniciais o aluguel percentual, passemos ao chamado do valor mínimo mensal a ser pago. Ora, pois, ao início da locação, o que importa ao empreendedor proprietário da propriedade imobiliária é o seu faturamento, é o seu sucesso, é o coletivo em detrimento do individual.
É o goodwill of trade em sua máxima potência, de forma tal que se atinja a finalidade empresarial do empreendimento. Portanto, quanto mais você vender, mais eu receberei. Portanto, quanto mais você vender, mais eu receberei. Tenho eu a intenção de que o seu negócio seja próspero, assim como você, empreendedor ocupante, deve ter a intenção de que o empreendimento como um todo seja próspero, exatamente num regime sinérgico, cumulativo e indefinido, de maneira que o sucesso de um é o sucesso de todos e o sucesso de todos é o sucesso de um. E isso não significa dizer que não haverá, como geralmente há, operações que destoam de um todo, operações que não atingem as suas finalidades, pois nada garante o sucesso de um determinado empresário no desenvolvimento de sua atividade econômica. Cada realidade deve ser observada distintamente. Mas, como o empresário locador, o empresário empreendedor, o empresário investidor da construção do material esse constituído pelo próprio empreendimento em shopping center, espera ele, razão pela qual ele também investiu nesta construção milhares e milhares de reais, né? Um retorno mínimo mensal esperado. Um aluguel mínimo mensal estabelecido. E este retorno mínimo mensal estabelecido, este retorno do negócio que ele aguarda ansiosamente como um mínimo a ser pago, que é calculado em regra, porque tudo em shopping center é em regra, com muitas exceções, ele é um valor pré-estabelecido no contrato como sendo devido. Dito de outra forma, se estabelece que o aluguel percentual, que é o que falamos há pouco, é de, por hipótese, 10% sobre o faturamento. E entende por faturamento toda e qualquer operação de venda e compra realizada na determinada área bruta locável ocupada. Então é 10% sobre uma calça jeans que custava R$1.000, são R$100 que devem ser pagos a título de aluguel percentual. Só que quando isto se opera apenas e tão somente uma vez findo um determinado período de tempo estabelecido no contrato para aferição daquela determinada base, e, findo este período de tempo para aferição daquela determinada base, serão feitos os cálculos para a identificação do faturamento. Faturamento este que é informado pelo empreendedor ocupante ao empreendedor idealizador do empreendimento. E quando isso é feito? Geralmente, por volta do dia 5 ao dia 15 do mês subsequente àquele em que se verificou a formação da determinada base de cálculo. Portanto, de forma tal que o empreendedor idealizador ou locador do empreendimento em shopping center tenha condições de arcar, pagar, cumprir com as suas obrigações financeiras, é que se estabelece esse valor pré-estabelecido no contrato, chamado de valor mínimo mensal, ou por alguns de aluguel mínimo mensal. Que nada mais é, senhores, do que uma antecipação à apuração do valor percentual. Geralmente, ele é pago mensalmente, e ele, a sua natureza jurídica, obviamente, em se tratando de uma remuneração por conta da disponibilização para o uso da coisa, ele se trata de uma antecipação à apuração do valor do aluguel percentual. Vejamos, dando continuidade ao mesmo exemplo da calça jeans. A calça jeans, 10% sobre o faturamento a calça jeans R$1.000, vai ter que se pagar R$100. Mas no contrato de locação em shopping center se estabeleceu como aluguel mínimo mensal ou valor mínimo mensal de remuneração a quantia de R$120. Portanto, em valor superior à calça jeans que foi vendida. Nesta hipótese, ao ser constatado que o valor do percentual é inferior ao valor do faturamento, nada se pagará em acréscimo. Se pagará apenas e tão somente aquele mínimo estabelecido mensalmente. E não se cobrará o máximo, pois o desejo do empreendedor é que o máximo possível sejam as vendas superarem o valor mínimo por ele estabelecido. E com base nessas vendas mínimas estabelecidas e que vai se auferindo a remuneração pela ocupação
e por conta dos investimentos realizados pelo empreendedor, e que se complementa tendo por base os valores apurados por conta da aplicação do aluguel percentual. E exatamente na conjugação e na interpretação do percentual com o mínimo é que reside fator de distinção da contribuição do empreendedor idealizador do empreendimento e do empreendedor ocupante. Tanto assim que, há alguns anos atrás, antes da lei de locações de 91, se discutia, e exatamente por esta participação nos resultados que se faz representar por conta do aluguel percentual, da remuneração percentual sobre uma determinada base, que as relações entre empreendedores e lojistas de shopping centers se tratariam, em sua essência, não de uma relação de locação, mas sim de uma relação de sociedade. Mas sociedade esta em que somente se participa dos resultados positivos e não dos resultados negativos, na medida em que, em sendo uma relação entre empresários, cada qual transige no seu acordo acerca dos riscos de sua própria atividade econômica. O risco do empreendedor idealizador é, ao longo do tempo, perceber uma remuneração inferior àquela em que fez constar e que o motivou a investir na edificação daquela acessão denominada shopping center. E o risco do empreendedor ocupante reside exatamente em não obter o retorno desejado com o desenvolvimento de sua atividade empresária na ambiência daquele determinado empreendimento jurídico imobiliário, idealizado também pelo e seu empreendedor. Mas não apenas isso. Neste regime jurídico em que as partes atuam de maneira sinérgica e cumulativa, há também um outro ingrediente desta fórmula, chamado de mínimo dobrado. Aquele mínimo que as partes estabeleceram como sendo a remuneração devida mensalmente em determinado mês do ano e mantendo relação exatamente com o desenvolvimento, com a desenvoltura, com o comportamento de sua atividade empresária esta desenvolvida pelo empresário ocupante da ABL em regime de sinergia com o tenant mix, ele, naquele determinado mês em que ele tem a expectativa de obter um maior faturamento, naquele determinado mês e compondo a remuneração anualizada projetada pelo empreendedor investidor, ele paga aquela remuneração mínima em dobro. Ora, pois, em um empreendimento de shopping center, o tenant mix variado, compondo a empresa, que é a atividade econômica organizada pelo empresário em shopping center, temos, por hipótese, as lojas de chocolates. Quando as lojas de chocolates vendem mais? Em tese, na Páscoa. Ora, pois, se em tese na Páscoa vendem mais, em tese, porque tudo depende de cada contrato, de cada negociação, em tese, na Páscoa pagarão, no mês seguinte, um aluguel mínimo dobrado. A joalheria, em tese, vende mais, e aí é uma discussão, no Dia das Mães ou no Natal. Em tese, portanto, no Natal, no mês subsequente, ou no Dia das Mães, mês subsequente, pagarão o aluguel mínimo dobrado. Mas, professor, todos pagam o aluguel mínimo dobrado em regime de shopping center, nas locações em shopping centers? Não. Aquelas operações que, em tese, são o seu comportamento seja uniforme ao longo de todo o período, ou que tenham assim negociado com o empreendedor idealizador do empreendimento em shopping centers, não pagam. Há exemplo de algumas. Correios não pagam. Instituições financeiras não pagam. Aqueles quiosques onde identificamos os caixas eletrônicos também não pagam. Mas poderiam pagar. Mas fato é que a grande maioria não paga da amostragem que tenho acesso. Então, este aluguel mínimo dobrado espelha a produtividade mínima esperada em tese anual.
e variadas operações pagam linearmente, como acabei de dizer, acerca dos bancos, melhor dizendo, das instituições financeiras, dos correios, de determinados prestadores de serviço, o poupa-tempo, aqui em São Paulo, ou operações parelhas nos demais estados, né? E o fundamento econômico, eu passei antes. O fundamento econômico do aluguel mínimo dobrado é exatamente pagar no mês em que possui a expectativa de um maior faturamento. Então, recapitulando para não perdermos a linha, nós temos um aluguel percentual que se antecipa nesse aluguel percentual mês a mês um determinado pagamento numa determinada base, que é o aluguel mínimo. E este mínimo, ainda contido dentro das sublíneas do aluguel percentual, que é o único que existe no regime de shopping centers, os outros são subitens de um mesmo item, são espécies do mesmo gênero, está contido o aluguel dobrado, que vem a espelhar exatamente, em tese, aquela colaboração mútua entre empreendedor e investidor e o empreendedor ocupante de uma determinada relação jurídica em regime de shopping centers. Mas não apenas isso, senhores. Sabemos nós que as operações desenvolvidas pelos empresários dependem, para a sua maturação, para o seu desenvolvimento, de um determinado período de tempo para a sua performance máxima esperada vis-à-vis um determinado plano de negócios estruturalmente por ele desenvolvido como premissa à ocupação daquela área bruta locável naquele determinado empreendimento em shopping centers. Portanto, senhores, surge, mais uma vez, e em nome da coletividade, em nome da proteção de um todo, em nome da boa-fé contratual, a possibilidade do mínimo a ser pago mensalmente, não espelhar, desde o seu nascimento, aquele valor esperado pelo empreendedor, investidor imobiliário chamado locador nas relações jurídicas que se estabelecem em regime de shopping centers. E qual é o fundamento econômico? É a maturação do negócio. E o que se faz? Se estabelece que aquele valor mínimo que representa o piso mínimo esperado pelo empreendedor investidor do shopping center será elevado de tempos em tempos até que se atinja um valor pré-definido no contrato. E assim, esta possibilidade do escalonamento, ou assim chamado também de aluguel em degraus, tem o seu fundamento de validade exatamente no artigo 316 do Código Civil, que diz que é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. E este aumento progressivo de prestações sucessivas nada mais é do que a possibilidade de as partes, em um contrato de locação em shopping centers, estabelecerem que aquele piso, aquele mínimo mensal que é pago por antecipação ao aluguel percentual calculado tendo por base o faturamento, venha a, de tempos em tempos, em conformidade com aquilo que foi negociado e escrito no respectivo contrato, ser apurado ao longo do tempo. Por exemplo, se estabelece que o aluguel percentual é de 10% sobre faturamento, se estabelece que o mínimo a ser pago é de R$100, R$120, que foi o exemplo que nós demos, e se estabelece que esse mínimo de R$120, a cada período de 6 meses, ou a cada período de 12 meses, ou a cada período de 24 meses, ou então a cada período que for assim estabelecido no contrato, sofrerá um aumento. Sofrerá é demais, né? Parece que está sofrendo de fato uma das partes. Não. Incidirá sobre ela um percentual de reajuste real por um determinado período de tempo. Obviamente que me parece que esse período de tempo, por conta do seu fundamento econômico, que é a maturação do negócio, não pode tender ao infinito,
mas deve-se guardar relação exatamente com o retorno sobre o investimento realizado pelo empreendedor ocupante no seu negócio. Ou seja, tendo por base o business plan, o plano de negócio desenvolvido pelo locatário em shopping centers, pelo empreendedor locatário em shopping centers, se estabelecer a adequação do comportamento desta remuneração mínima de maneira escalonada a, num determinado período de tempo a ser consignado no contrato, se estabelecer que aquela remuneração mínima estabelecida venha a sofrer, venha sobre ela incidir aumentos de maneira que, fim de um determinado período de tempo, se atinja aquela que era a esperada pelo empreendedor e investidor imobiliário em regime de shopping centers. Portanto, nada mais do que a elevação de tempos em tempos do valor mínimo esperado pelo empreendedor em shopping centers. Pergunta se faz, aqui voltando ao slide, pode haver abusos? Pode haver abusos? Ou seja, entendem vocês que seria possível, com base no artigo 316 do Código Civil, conjugada a sua interpretação pela Lei Especial 8.245 de 91, que seu artigo 54 estabelece que nas relações entre empreendedores e lojistas de shopping centers prevalecerão as condições livremente pactuadas, seria lícita, sob a ótica civil, obviamente, o estabelecimento de uma cláusula através da qual o escalonamento seria infinito, ou seja, de ano em ano, ou de períodos N em períodos N, se estabeleceria o reajuste real de 5%, ou de 10%, ou de N% ao ano ad infinito? Ou isto poderia ser interpretado como sendo uma subsunção do comportamento à figura do abuso do direito, em que uma das partes se vale da sua condição e exorbita do próprio direito que lhe é conferido pelo artigo 316 do Código Civil e eleva o valor do devido indefinidamente. Como devo eu interpretar o econômico vis-à-vis esta disposição da boa-fé, do abuso, da lealdade contratual, em conjugação com o artigo 316 do Código Civil e o artigo 54 da Lei 8.245 de 91? Os senhores acreditam ser possível ao empreendedor em shopping centers, ao empreendedor imobiliário, ao empreendedor investidor, estabelecer disposição através da qual seja acordado o valor ad infinito? Entendem os senhores que a autonomia da vontade poderia prevalecer sobre o todo, pois assim foi combinado por se tratar de uma relação paritária e, portanto, foi amplamente negociada esta disposição? Ou deveria esta disposição, guardar relação, o seu escalonamento ou o seu degrau, como queira chamar-se? Porque pouco importa os nomes, como diz Saramago, o que são os nomes, né? A não ser ter o significado que a eles atribuímos, né? Quando ele fala sobre as palavras. O que entendem os senhores? Me parece, e por conta do econômico, da interpretação econômica, deveria eu interpretar em consonância com o econômico, em consonância com o interesse das partes, consignado através do business plan de cada lojista. Mas para isso, retorno eu, novamente às intenções das partes e à sua importância, e acerca da sua importância de estar consignada no instrumento da vontade, e de maneira que não se possa alegar a qualquer tempo, de qualquer forma, exatamente o abuso do direito, a má-fé e tudo aquilo que venha a macular a tão boa lealdade contratual na gestão e administração dos negócios jurídicos imobiliários. Senhores, com isto, eu, Marcelo Barbaresco, aqui finalizo este bloco 3
e vejo os senhores no último bloco 4.